A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais um momento da reflexão da palavra do Senhor de todos os dias. E nosso convidado sempre é o nosso Jesus, especialista em nos abençoar e nos dar vitória em qualquer circunstância, em qualquer causa que possa vir contra a nossa vida. Está Jesus trabalhando e nos mostrando através da sua poderosa palavra como que vencemos através da fé. O que é mais importante é continuarmos a nossa trajetória, a nossa caminhada sem esmorecer, olhando sempre para o alto. Mas eu quero deixar aqui um texto bíblico, uma passagem interessante para que nós venhamos aqui também compreender como que é uma vida com Deus, que é cheia de desafios. Eu quero ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14. Quero dar aqui versículo 22 em diante da palavra do Senhor, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Texto muito lindo e interessante da palavra do Senhor, quando se fala de uma dos milagres mais extraordinários de Jesus, quando fala que ele andou sobre as águas. E ali, depois de ter mandado os seus discípulos ir para o outro lado, ele vê o barco já açoitado pelas ondas, bem longe. E a palavra do Senhor diz que ele vai caminhando sobre as águas. Hoje nós temos muito esse relato de caminhar sobre as águas. O mais interessante é que quando ele vai se aproximando do barco, os próprios discípulos temeram, pensando que era fantasma, queriam ali fugirem. Não fugiram porque não podia, estava dentro da água. Mas Pedro, quando Jesus disse que era ele, então Pedro logo disse: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Então Pedro foi um dos discípulos também que teve a oportunidade de andar sobre as águas. Hoje todos nós também temos esta oportunidade de uma forma diferente, em meio às situações, em meio às lutas, em meio às enfermidades, em meio aos problemas, em meio a todo tipo de questão que vem contra a nossa vida. O Senhor também nos chama a andar sobre as águas. Andar sobre as águas hoje se refere a andar por cima da situação, andar sem medo, sem dúvida, Ali, quando Pedro começa a andar sobre as águas, a palavra do Senhor diz que ele teve medo e começou a afundar. E quando ele começou a afundar, logo ele pediu para o Senhor: Senhor, socorre-me. E uma das questões hoje que nós precisamos aprender também é que nós temos esta oportunidade de também andar sobre as águas de uma forma diferente, uma forma que nós possamos entender que quando estamos em situações complicadas, quando estamos em situações adversas que fogem do nosso controle, que parece que está tudo ali destruído,
destruído, parece que não tem mais jeito. São situações que requerem de nós uma fé que nos leva a andar por cima dessa situação. Isso também nos leva a andar sobre as águas de uma forma diferente. Eu preciso entender e compreender que o Senhor é aquele que vai sempre nos socorrer, mesmo quando nós estivermos com medo, mesmo que nós estivermos no meio do mar, nas ondas ali nos açoitando, o vento batendo contra o nosso barco, mas nós precisamos ter a certeza e crer que o Senhor, Ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar só, não vai nos desamparar, pelo contrário. As ondas podem até açoitar o barco para o meio do mar, mas não pense que o Senhor vai abandonar você no meio da luta. Não pense que o Senhor vai te abandonar no meio da dificuldade, no meio da escassez, no meio do problema. Não, o Senhor quer que você exercite a tua fé. Ali a atitude de Pedro foi justamente depois que ele viu Jesus andar sobre as águas. Eu também quero, eu também posso andar sobre as águas. Jesus mandou ele ter com ele. Só que Pedro, ele começou a andar sobre as águas, começou a ver que era muito bom, mas ele começou a olhar para o vento. E o que acontece conosco hoje, nós também passamos por dificuldades, mas quando nós estamos andando ali por cima dessa dificuldade, nós não podemos olhar para o vento, nós não podemos ter medo que não vai dar certo. Pelo contrário, tudo já deu certo, tudo está na mão de Deus, e quando está na mão de Deus, não tem nada errado, não tem nada perdido, não tem nada que Ele não possa fazer. Pelo contrário, Ele vai estar agindo em nosso favor, Ele vai estar direcionando a nossa vida para o melhor. Nós precisamos apenas crer que a mão do Senhor, no momento que estivermos ali afundando, é a mesma mão que vai nos sustentar, é a mesma mão que vai nos socorrer, nos colocar de volta para andar sobre as águas. Então é isso que nós precisamos entender. Todos nós enfrentamos lutas e adversidades, mas se você vê, tinha mais discípulos no barco, mas somente um ousou andar sobre as águas. Então que você seja esse discípulo que também ouse andar sobre as águas. Não deixe que nada te pare, não deixe que nada te amedronte, não deixe que o medo intervenha no teu crescimento, intervenha naquilo que Deus tem para entregar para você. Eu sei que o medo faz parte, mas nós não podemos ser dominados pelo medo. Pedro, ele não foi dominado em um certo momento. Pedro não se deixou dominar pelo medo. Quando Jesus ia aproximando, ele também teve medo e achou que era um fantasma. Mas quando Jesus mandou ele andar sobre as águas, ele deixou o medo de lado e andou sobre as águas. Mas ele trouxe de volta o medo para ele. Então não traga o medo para a sua dificuldade, não traga o medo para a sua enfermidade, não traga o medo para o seu problema familiar, não traga o medo para a tua causa. Pelo contrário, traga Jesus, porque Ele é a solução. Ele faz você andar sobre as águas. Ele te dá força para suportar todo um projeto do mal. Ele te dá força e vigor para entender que Ele está cuidando de tudo, porque Ele andou sobre o mar. E Ele também faz você andar sobre o mar. Ele também faz você andar sobre essa dificuldade, esse problema. Através da tua fé você vai vencer as dificuldades. Através da fé você vai entender que o medo não pode te parar. É isso que Jesus quer de nós, que o medo não venha nos parar e nós devemos ser ousados em andar sobre as águas. Amém? Quero orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado por mais esta palavra, por mais esse dia, Senhor. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Eu te peço, Senhor, abençoa, ajuda ele nessa dificuldade, nesse problema. Senhor, que ele possa ser ousado, Senhor. Ser ousado em andar sobre as águas, andar sobre as águas e andar por cima da dificuldade, do problema, da adversidade que tem soprado contra a tua vida. Porque nada é maior do que o Senhor, meu Deus. Tenho certeza, meu Pai, que o Senhor que nos sustenta pelas mãos continua conosco, nos abençoar e nos ajudar. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, dá o seu joinha, o seu like é muito importante para nós, para que o nosso vídeo seja mais visualizado pelo YouTube. Que Deus abençoe em nome de Jesus.